Pessoal, boa noite. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, pensei que não ia terminar isso não. 563 páginas, alguma coisa assim. Gente, o livro mesmo, o livro, o romance Drácula, é só um detalhe aqui dentro. A Darkseid trouxe um monte de extra, até o hóspede de Drácula tá aqui dentro. Pra vocês terem uma ideia, entrevistas, tudo. Então, assim, eu tive uma sede literária esses dias. Então, eu li Saratê, eu li Úrsula, e falei, bom, eu tô com esse livro aqui parado desde 2023. Eu comprei ele em junho ou foi em julho de 2023. Falei, bom, já tô tendo uma crise literária, deixa eu ler isso aqui que eu não li ainda. Olha, não sei se foi uma boa ideia, porque toda a minha sede foi matada aqui. Eu tava com outros livros na fila, mas eu vou ter que ter uma ressaca, porque não vou conseguir dar continuidade agora. Eu não tô com saco para outro livro na minha mão por enquanto. Isso daqui ele levou tudo. Gente, mas valeu muito a pena, fato. Agora sim, gente, vamos falar disso aqui, tá? Isso aqui é uma edição formato Bíblia, Bíblia de Drácula, é isso mesmo. Ó, acabamento dourado. Gente, eu passei uns perrengues andando com esse livro na rua. Devido à minha profissão pedir uso de terno também, foi uma coisa que ajudou bastante. Teve um que passou por mim, paz e irmão, paz e amor, irmão. E eu falava amém, né? Tudo, também tenho minha fé e tudo, mas ela tava. Se ela soubesse que era Drácula, eu acho que ela pegava um pedaço de pau pra me bater, né? Porque a gente sabe muito bem que Drácula vem aí de uma coisa um tanto sobrenatural, uma coisa mais, né? Considerada diabo, demoníaca. Mas essa arte da Darkseid foi muito inteligente. Sim, a Darkseid lançou a edição amarela mostarda, né? A mostarda que tem as fontes vermelhas. Não sei se essa edição da Darkseid tem, mas a original que eu li aqui teria que ter, né? As fontes vermelhas. Aqui em vez de dourado, vermelho também. É uma edição bonita também. É. A minha eu não comprei pela Darkseid. A minha eu comprei, né, na editora. Na editora não, gente. Na livraria Leitura. Aqui no Shopping SP Market. Lembro que eu tava vindo do dentista, dei um pulinho lá, olhei e falei, uau. Eu tava olhando a mostarda, mas o menino falou, olha, tem um aqui que eu acho que é mais a sua cara. Deixa eu te apresentar. Na hora que ele mostrou isso, eu não perguntei, eu falei, amigo, muito obrigado por você ter me mostrado isso aqui, tô levando agora. E voltei para casa com ele. Porém, eu abri, folhei, li umas primeiras páginas ali da introdução, que não é bem a introdução da história, falando mais sobre Bram Stoker, as lendas, como surge e tudo mais. Então ali eu parei. Larguei ele, não quis saber mais dele depois de 2 anos, ou praticamente 3. A gente vai fazer 3 anos agora em junho ou julho, que foi quando adquiri ele. E aí sim, eu li ele inteiro. Deu trabalho? Deu. Teve horas que estressou, sim. Mas é um livro muito bom. Vamos dar uma folheada aqui. Como sempre, eu marquei poucas coisas, tá? Mas eu acho que para 593 páginas, realmente eu não marquei lá meio mundo, viu? Ó, sem falar, né, gente? Darkseid é Darkseid, né? A gente não pode falar nada, né, gente? É um espetáculo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Como sempre, essa folha branca aqui, que, olha, caveira. Olha isso. Que show, né? Que espetáculo. Queria muito a edição Mostarda para fazer uma comparação, né? Mas eu acredito que o conteúdo interno da Mostarda, da edição Mostarda, seja a mesma. Pela Darkseid parece que você ganhava uma estaca, né? De brinde, alguma coisa. Como a minha não foi pela Darkseid, totalmente sem brinde. Ó, lembra muito o Drácula que a gente tem lá de Francis Ford Coppola, né? Gente, que filme. Ah, falando nisso, tem que pegar o DVD e trazer pra cá já já. Tem muita coisa aí de Darkseid. Por enquanto, eu diria que... Olha isso, gente. Drake Stalker, né? Ele vem contando, eu acho que é irmão dele aqui. Gente, é um livro tão comprido que quando você termina ele, você já esqueceu o que tem aqui, tá? É bem isso por aí, entendeu? Eu preciso realmente, quando eu estiver lendo, eu costumo marcar. Mas esse negócio de marcar também eu tô vendo que não funciona. E ó, você pode ver, né, a divisão como formato Bíblia. Eu preciso realmente ficar fazendo anotações durante a minha leitura para na hora de apresentar isso aqui só trazer um resumão bomba assim, estourou e acabou. Isso daqui foi da primeira vez que eu tentei ler ele, marquei a lápis. Como é meu e eu não pretendo me desfazer, eu não tive nenhum pudor em passar um lápis nele, não.
Ó, leitura de documentos que se segue esclarecerá porque foram arrumados nessa sequência. Gente, ele levou 7 anos para escrever Drácula. Ele já tinha tudo. Ele foi mais ou menos como o Blade tinha o Exorcista. Ele já tinha tudo. Ele só precisava arquitetar o negócio e passar para o papel. E a gente teve o ele começou em 1890. A publicação dele veio em maio de 1897. Se não me lembro mais, acho que 10 de maio ou março. Numa coincidência do destino aí, né? Li o negócio na hora que ele tá completando certos aniversários aí, viu? Tem essas imagens aqui, intervalos. Não entendo bem o que traz aqui, eu não sei qual que é isso. Isso aqui parece muito uma mão, aqui meio que um rosto, uma coisa de lobo. Enfim, é uma arte aí, só que quem fez... Olha o castelo, sabe? Um negócio psicodélico, né? Meio isso. Aí começa, né? Diário de... Calma aí que já tem as anotações aqui, que eu tô indo longe, né? É o filho de Bram Stoker que foi responsável... Ah, tá. Olha, tudo indica que um belo dia aí o Bram teve um sonho e falou: vou escrever Drácula porque eu tive um sonho aí inspirador e agora eu vou escrever esse romance. Foi um puta de um sonho, né? Porque olha, 593 páginas sem falar das coisas que ele não colocou aqui, tá? Olha, eu não vou ficar trazendo tanto detalhe, que senão a gente vai ficar aqui 2 dias, gente. Aí vem o diário de Jonathan Harker. Ele está relacionado com Mina. Mina é a melhor amiga de Lucy. Ele é chamado pela sua empresa para ir até a Transilvânia fechar negócios com Drácula, com Conde, quer dizer, né? Sobre a compra de uma mansão em Londres, que é exatamente de onde vem Jonathan. E aí que começa o Badabauê, né? Jonathan vai percebendo que tem coisas estranhas acontecendo ali enquanto ele está naquela estadia. Por exemplo, Drácula nunca aparece durante o dia. Ele só aparece durante a noite e faz Jonathan passar a noite com ele até o raiar do sol. Quando chega esse momento, ele some. Jonathan começa a ficar cada vez mais cabreiro com a situação. E vai acontecendo coisas e coisas, como o reflexo dele não aparecer no espelho, que isso daí também já é uma obra, uma invenção de Stoker. E por aí vai. Então, assim, Stoker ele soube trazer muitas coisinhas aí. E chega um momento que o Conde fala pra ele: olha, você não dorme em nenhum momento fora deste quarto que eu reservei pra você. Só que um belo dia, ele teimoso, né? Inventa de dormir fora dele. É a cena que a gente tem no filme lá onde aparecem as 3 deusas maravilhosas e lindas, né? Outra imagem aí, né, de uma carroça, acho que é quando ele tá indo pra Transilvânia. E coisas acontecem. Na hora que ele vai ter o seu pescoço beijado por uma delas, quando eu digo beijado, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? O Conde chega e interrompe aquilo. E ele joga um saco no chão que Jonathan entende ser uma criança pelos movimentos. E realmente era. Eu tive um probleminha aqui rápido com a iluminação, pra variar, né? Agora mais essa. Tentei de algum jeito aqui pra não ficar reflexo nem nada, mas, gente, ó, vou te falar, eu perdi a paciência. Falei, não, deixa desse jeito mesmo, gente, não tô com saco, não, pelo amor de Deus, sabe? Tem hora de eu ter vontade de jogar livro pra um lado, né? O apoio aqui pro outro. Não, sabe? Tu tem um limite. E eles têm esse costume naquele tempo de sair anotando tudo em diário, né? Você pode ver diário de não sei quem, diário de fulano, de ciclano. Aqui, ó, novamente, diário de Jonathan. E sua noiva lá, cheia de saudades, esperando por ele, né? Aquela coisa toda, e ele vivendo todo esse capisbalho, não, todo esse baile aí, porque, gente, pelo amor de Deus. Chegou a hora que ele viu que ele estava refém. Ele estava refém, estava esperando simplesmente o dia que ele não fosse ser mais necessário e ter seu sangue totalmente drenado. Ele já estava esperando por isso, né? E aconteceu que ele jogou o saco no chão. Jonathan percebeu que se tratava de uma criança dentro daquele saco. Para caber ali também, a gente não está falando simplesmente de um saco, né? A gente talvez esteja falando de um bebê. Num filme, realmente ele aparece com um bebê no colo, que aquilo é muito forte. No dia seguinte, Jonathan fala que uma mulher vai até o castelo
Começa a gritar: eu quero que você devolva o meu filho, meu filho. Eu só sei que ele tem o poder de controlar os lobos. Esses lobos partiu para cima dessa mulher lá no pátio e o silêncio tomou conta. Gente, tem uns trechos aqui que é forte. Essa parte da mãe que vai atrás do filho que já nem existe mais, né? E quanto mais sangue bebe, mais rejuvenesce. Eu acho essas coisas mexem comigo. Essas coisas assim causa impacto, né? Mas enfim. Eu imagino isso aqui em 1997. A gente ainda está no Diário de Jonathan. Em 1897. Olha, lá na frente a gente vai falar sobre esse 1897. Caralho. Aqui, exatamente aqui, a página que eu falei para vocês aí da questão da mãe que vai atrás da criança. Deixa eu fechar aqui, ó. Vocês dão uma lida que vocês vão ver, contando exatamente sobre o silêncio. Que ela não teve nem tempo de gritar. Ai, gente, pelo amor de Deus. É engraçado, parece que a leitura, a mão vai trazendo a memória da leitura, porque eu tô passando aqui, quando eu tô me deparando com a coisa. Ó, carta da senhorita Mina Murray para a senhora Lúcio. Agora esse Winstera, né? Alguma coisa assim. Então, Mina é a noiva de Jonathan. Lúcia é a melhor amiga de Mina. E esse conde tem que fazer uma viagem para Londres. Ele vai para Londres ver a sua nova mansão. Mansão que vai, assim, ele precisa de novas vítimas, não é exatamente uma mansão, né? Não é realmente uma moradia. Ele precisa de novos lugares, ele precisa de novas populações. Só que eu não entendo bem. Eu não sei se é terra de cemitério que ele carrega com ele ou se é terra do castelo dele. Eu acredito que é terra do castelo dele, porque em nenhum momento é citado que é terra de cemitério. É terra sacra, terra sacra. Então eu acredito que é terra da onde ele vive. E ele tem que levar 50 dessas caixas para distribuir entre as mansões que ele tem. Porque ele precisa dormir dentro dessas caixas de madeira. E essa terra é o conforto dele. E o melhor meio que ele tem para fazer isso é fazer essa travessia de navio. E no que isso vai acontecendo, a tripulação desse navio vai falecendo, vai sumindo. Só que antes disso também acontecer, Jonathan descobre que ele dorme dentro dessas caixas. Antes dele ter essa viagem tudo. Só que quando ele está nesse transe do dia, ele é tão vulnerável no período diurno que ele não acorda com a presença de Jonathan. Jonathan abre a caixa, olha para ele, ainda dá um tapa lá, que faz uma marca no rosto dele. E não acontece nada. É um negócio muito diferente aí. Mina vai passar um tempo na casa de sua melhor amiga Lucy. É agora que começa a chupar essa manga. Assim que ele tem acesso a Londres, essa amiga de Mina, Lucy, começa a ter uns comportamentos meio estranhos, começa a ter umas coisas de sonambulismo. Então acredito também que Drácula ele não vai atrás de qualquer indivíduo, de qualquer vítima. É alguém que já tem alguma tendência. Pelo que eu entendi aqui, ele não vai atrás de qualquer pessoa. Ele vai atrás de uma pessoa que tem uma certa tendência, uma pessoa que realmente tem a índole do vampiro, mais ou menos isso. Porque é o que realmente acontece aqui. Ele vai exatamente atrás dessa Lucy. Ele começa a tocar ela, ele começa a morder ela, e ela acha que é sonho, sonambulismo, até que Mina chega lá pra ficar com ela um bom tempo, tudo, e começa a presenciar uma vez que ela entrou em transe, quando ela foi atrás, que a gente tem essa cena em Bram Stoker, né, no filme de Coppola, só que ali a gente vê o que realmente está acontecendo com ela e aquele lobo. Né, naquela cena lá fora, naquele jardim, naquele labirinto, sei lá como que é aquilo. Aqui é descrito totalmente uma paisagem totalmente diferente daquela, tá? Aqui fala de um lugar alto, que dá para ver o oceano, que dá para ver as embarcações indo e voltando, enfim, esse tipo de coisa. Lá não. A gente tem um jardim, um labirinto, que quando Mina consegue encontrar ela vê o que está acontecendo com Lucy e o lobo. É já outra história. Aqui a Mina fala que encontra ela envolvida numa sombra negra. Meio que gemendo esse tipo de coisa. E essa garota começa a ficar pálida, pálida. Ora ela tá bem, ora ela tá mal. Começa a se perceber um sono mais profundo. Aí é onde aparece o tal de Van Helsing. E quando esse Van Helsing vai examinar mais a fundo essa garota, ele percebe que tem 2 furos na garganta dele. Já fala, é Nosferatu.
E daí pra frente a coisa foi piorando. E ele faz. Gente, essa menina ela recebeu o sangue de 4 homens no decorrer. No filme é muito rápido a história de Lucy. No filme ele é muito rápido. Aqui no livro, metade do livro de Drácula eu diria que é dedicada a Lucy. Porque é demorado o processo dela. Acontece dela ficar anêmica, aí ela recebe sangue. Aí acontece de novo, ela recebe do Van Helsing, depois ela recebe do noivo, depois ela recebe de um quarto homem. E ninguém entende para onde que esse sangue está indo, mas Van Helsing já sabe. E toda vez que eles fazem essa doação de sangue, eles fazem uma proteção para ela. Alguém vigia, alguém faz isso, alguém faz. Só que sempre acontece alguma coisa. Ou fulano dormiu. Uma vez a mãe simplesmente entrou no quarto e tirou todas as flores de alho que tinha no quarto dela. Pronto, foi a hora que o cara foi lá e drenou o sangue dela novamente. Então, assim, o destino dessa guria estava traçado. Né? E chegou o dia que realmente ela veio a morrer. Ela veio a morrer, mas ele já falou, não, ele já tinha com ela que ela já estava transformada. Ele falou, uma pessoa quando morre, ela não fica mais bela do que ela estava antes de morrer. Ela estava muito mal em vida, como que ela tá bonita, né? Com esse resplendor todo, corada, depois de morta, não existe. E aí ele já sabe, a gente vai ter que ir até lá. Ele contou pro noivo dela o que realmente estava acontecendo com ela, explicou tudo e ele deu autorização e foi até junto. E realmente, a primeira vez que eles chegam lá nesse cemitério, eles veem um espectro branco andando com a criança no colo. Só que não sei como que diabos acontece, que de repente Van Helsing aparece pro noivo dele, não conta o que aconteceu lá. Ele aparece lá pro noivo dele com essa criança no colo. O que foi que aconteceu com esse espectro e Van Helsing ninguém sabe, mas ele pegou a criança. E todas essas crianças que sumiam e que apareciam depois, elas tinham os furos e falava de uma moça buíta. Essa moça buíta, se a gente for olhar aquela novela que a gente teve, Páginas da Vida, tinha aquela criança com síndrome de Down que ela falava exatamente isso quando a mãe dela aparecia para ela, moça buíta. Então, assim, a gente tem uma referência que foi tirada daqui, mais ou menos. Não, completamente daqui, né? E uma vez eles vão mesmo lá no túmulo dela, de Lucy, e esperam por ela, mas não exterminam ela naquela noite. Foi só pro noivo dela vendo que ela realmente tinha se tornado. E ela conseguiu encantar ele. Ele queria abraçar ela, beijar ela, aquela coisa toda, né? Só que ele foi pro lado dela com a hóstia, o Van Helsing foi com a hóstia, com o crucifixo ali e acabou com a brincadeira. E parece que voltaram lá alguns dias depois. Só que ali eles já foram preparados para fazer o final dela. E explica que ela passa por uma brecha que daria para passar no mínimo a lâmina de uma faca. Sabe, é um negócio bem medonho e a gente tem umas cenas bizarras ali no filme quanto a essa Lucy no momento que eles vão lá para exterminar ela. E conta, né, que ele, depois que ele consegue recuar ela dentro do túmulo, ele coloca todo mundo para fora, ele volta lá, mete a estaca no coração dela e arranca, né, a cabeça e dentro da boca ele joga um monte de flor de alho e dentes de alho também. Só que ele falou que quando ele faz isso, ele percebe a libertação da alma dela. O ar de alívio que ficou no rosto dela. Gente, porque dizem que quando a pessoa está nessa vida, a alma não tem paz, né? Ela vive perturbada, ela vive em aflição, esse tipo de coisa. Bom, e começa a busca por Drácula. Eles querem exterminar Drácula de qualquer forma, encontrar onde que esse homem tá, a gente tem que achar ele. E tem um embate deles lá, mas Drácula consegue escapar. Nisso ele já tá tocando quem? Mina já tá tocada por Drácula sem ninguém nem perceber. E ela começa a ter sua transformação. Van Helsing começa a fazer umas hipnoses com ela para descobrir a localização de Drácula, saber onde ele tá, porque ela já tá em ligação com ele. Ela já tem a ligação com Drácula. Né? Ela já tem o negócio da irmandade do vampiro com ele, é mais ou menos isso. Então, quando Van Helsing tem os momentos lúcidos dela que faz a hipnose, ela consegue descrever para ele o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. E muitas das vezes ela fala, água, escuro, é a hora que eles deduzem que ele está dentro da caixa fazendo a travessia no navio, voltando para Transilvânia. E aí começa toda uma repercussão, eles começam a ir atrás de tudo que é embarcação.
aquela viagem contra o tempo e você começa a criar uma expectativa, um negócio aí, né? Aquela coisa, você fala, uau, né? Vai ser daquele jeito. Não, não mesmo. Simplesmente ele encontra a caixa, eles encontram uma caixa dessas navegação aí, e simplesmente abrem. O bonito está lá dentro dormindo. Mas a expectativa era o quê? Isso tinha que acontecer antes do pôr do sol. Porque se ele tivesse o pôr do sol, tudo ia água abaixo. Mais uma vez, eles iam perder isso. Então, o que aconteceu? Aquela expectativa do pôr do sol que já estava para acontecer, e de última hora eles conseguem realmente encontrar a caixa onde Drácula está em repouso. Então, a gente não teve nem um embate, a gente não teve como que eu digo? Uma batalha. A gente não teve. A gente. Olha aqui ele no formato de lobo. Aqui ficou nítido, né? A imagem. Como que eu digo? A gente tem. Eu vou dizer que eu achei até um tanto covarde o final desse livro. Ainda bem que Coppola não fez exatamente do jeito que está aqui. Ele falou: opa, calma aí, eu sei que isso daqui para a época deve ter sido muito bom, mas a gente está falando de 1992, isso aqui merece um realce. Vou ter que realçar, eu vou ter que sentar aqui, ver o que eu faço para dar uma inovação nessa história aqui, para pegar esse público de agora, porque só isso aqui a gente não está mais em 1897. Bom, abriram a caixa, encontraram ele lá dentro, passou a lâmina no pescoço, onde não decapita, mas teve um ferimento grave ali, fundo, que já acabou. Não tem. O vampiro ele tem coisa de se regenerar. Só que quando se trata desse ponto, ele não tem como. Ali é o fraco dele, então ele não regenera aquilo. Ele ficaria sofrendo eternamente, né? Aí o outro vem com outra lâmina e pum no peito dele. Pronto. Acabou. Acabou o Drácula ali. Eu falei, tá, a mina, nesse meio tempo, antes de ter esse final todo, ela é colocada num círculo de hóstias e alho ali, para nem ela conseguir sair e nem ninguém conseguir invadir, manter a segurança dela. E deu certo até ela, né, no que ele falece, some, e ela perde também o... Bom, ela deixa de sofrer a transformação. É isso. Aí a gente ainda tá aqui em diários. Gente, eu vou parar aqui, vamos conseguir. O que eu queria trazer era para vocês era isso. A gente tem o início aqui, capítulo 1. A gente tem o início do romance Drácula na página 31. Ele vem terminar na página 417. Tá aqui, ó. Vou trazer para cá um pouquinho. 417. Então aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui é o romance. Isso daqui é tudo pesquisa falando sobre o tempo dele, que até hoje ele tem especulações. Ele é um livro de estudos até hoje em faculdades grandes, de nome. 120 anos, é isso? Ou bem mais, né? Eu não sei, já tem um tempo aí, eu preciso fazer esse cálculo. E aqui, né, tem as notas de Jonathan Harker, né, quando acaba. Só parar aí para ler. Aqui é a última página, tá? Ó, vi no instante derradeiro uma expressão de paz iluminar o rosto do conde, paz que jamais imaginaria possível para ele. Essa imagem me trará alegria e alívio para o resto da vida. Foi o que aconteceu depois que ele conseguiu exterminar Drácula. Aqui nada mais do que o esqueleto de morcego. Florence Belcombe Stoker. Pelo que eu sei, aqui é o conto Hóspede de Drácula. Aqui é a esposa dele falando. Ela entregou exatamente do jeito que ele deixou, ela não mexeu em nada. Só que o Hóspede de Drácula, uma vez eu encontrei ele na internet, eu até fiz um impresso dele, eu imprimi para encadernar. Aqui a gente tem um conto de algumas poucas páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o Hóspede de Drácula, que eu lembro que eu li, se trata aí de 116 páginas. Aqui é citado sobre isso. Mas imagina ter que colocar 116 páginas em cima dessas 500 e pouca. Não que fosse impossível,
mas eu também não entendi por que não entrou. Acredito que já deve vir de uma outra autoria, né? Coisas acontecem, a gente não sabe realmente o que se passa. Por isso que a gente não teve a história completa. A gente teve o conto do jeito que Stalker deixou ali e pronto. Mas que existe essas outras cento e poucas páginas, existiu. Mas aí eu acho que até a esposa dele já tinha partido também, enfim. Resenhas, entrevistas e cartas. Legal isso aqui, eu li, muito bom. Aqui conta, né, de Stoker presenteando seus amigos, né, entrevistas. Aqui é mais a crítica, tá? Aqui é mais a crítica mesmo, aqui é a crítica, né? Falando sobre Drácula. Que deveria ter uma restrição, que tinha que colocar que não é para fracos, que tinha que ter um limite de idade, saber bem onde pôr esse livro para pessoas mais frágeis não ler. Eu falo, gente, em 1897 o povo estava tão apavorado com uma coisa tão boba, sabe? Perdão, é legal, eu gosto. Mas, gente, eu fico me perguntando. Eu acho que para 1897 isso daqui realmente foi muito forte, faz todo sentido. Mas eu fico me perguntando, gente, já pensou se em 1897 eles tivessem tido acesso ao exorcista? Se isso aqui já causou. Imagina o exorcista em 1897. Se em 73 ele já foi aquele badabauê. Em 1996, com os meus 14 anos, ele fez aquilo comigo. Eu fico imaginando. Eu acho que acabaria com a população do mundo aquilo ali, porque pelo amor de Deus, gente, Então a gente tem muita crítica, porque o pessoal ficou muito chocado com isso, né? Traz para eles isso aqui foi um negócio muito forte, muito pesado. Apesar de, vamos lá, a gente fala, eu achei que Drácula, Bram Stoker, era o inventor desse personagem. Ele tinha trago Drácula à vida, ele inventou isso. E não, é lendas. Tem a história de um conde que tinha um filho mais novo. Como que é que eu digo? E quando o pai dele sumia por um tempo que o filho aparecia, ele falava que ele estava rejuvenescendo, que ele podia ser um Drácula, um vampiro. Então, assim, foram juntando as coisas. Aí claro, o Stoker, com a mente brilhante dele ali, foi juntando as peças e falou: opa, aqui eu faço o negócio acontecer. Até a história de um pãozinho mergulhado no sangue para tirar gosto, né? Então, enfim, muito interessante. Nossa, daqui é uma amiga dele, que ele também presenteou. Que é Bram Stoker mesmo, acho que quem... meu caro Bram Stoker, espero que não me julgue impertinente por tomar a liberdade de lhe escrever esta carta e por aí vai. Oscar Wilde, gente, eu conheço esse nome, eu conheço, não tô, sabe, trazer a coisa? É bem isso, fala da amizade que eles tiveram, estudaram junto na faculdade. Decodificando Drácula com Bram Stoker. E assim, né, vai falando, vai trazendo. Eu acredito que eu marquei alguma coisa interessante aqui. Não consegui achar o que realmente eu marquei aqui, mas eu acredito que eu devo ter colocado isso por engano, só pode. E outra coisa, tá? O título, isso daqui eu já peguei o que era. O título de Drácula não era para ser Drácula. Era para ser O Desmorto. É uma palavra que usa muito aqui no decorrer do livro. Desmorto, O Desmorto. Tanto que chama a Lucy como Desmorta. Então aqui ficaria The Undead, né? 1897, exatamente. Tanto que lá na frente a gente vai ter uma coisa aí que eu vou trazer para vocês e realmente qual prova que seria O Desmorto. E de última hora, parece que ali faltando alguns dias pro lançamento, foi colocado Drácula. Acho que ele queria tirar um pouco disso, né? Aí a gente fala o quê? Eu falei, nossa, né? Ele arrasou, ele que trouxe isso. Todo mundo que eu conheci de Drácula na minha cabeça tinha saído daqui, como Carmila, a vampira de Karsten, né? Entre outros personagens aí. Eu achava que tudo tinha sido extraído do personagem que Stalker criou. Não, de repente, quando eu fui ler isso aqui, gente, fiquei decepcionado. Carmila vem antes de Bram Stoker, vem antes de Drácula de Bram Stoker. Falei, não, gente, tá de deboche, tá de zoeira. Falei, como pode? Então quer dizer que... Porque, gente, se você for pegar Carmila, a Vampira de Karsten, e comparar com Drácula de Bram Stoker, eu sinto, se ela veio antes dele, eu sinto muito. Ele apelou muito aqui. Ele buscou muita coisa de lá pra cá. O que foi decepcionante pra mim.
porque eu achava que alguém tinha pegado Carmila, né, de uma investida aqui. Eu li ali e tal, opa, dá pra me puxar uma vampira aqui, fazer assim, assim. E não, no final de tudo, Stalker foi lá e leu Carmila e trouxe coisas de lá pra cá. Isso me chateou muito. Eu não esperava isso dele, não. Sinto muito. Sombra do Vampiro. Nem lembro do que fala isso também. Ó, tem muita linguiça aqui, tá, gente? É por isso que tem coisas assim que a gente vai lendo e vai deixando, porque é informações aí que não enriquecem. E sim, agora a gente vai chegar assim, a gente tem vários, ó, o Lago de Drácula, tem vários filmes aí, é aqui exatamente isso. Cada parágrafo aqui, eu falei que não estava lembrado, é o que ele tem, vamos dizer aí, no cinema, na televisão. Cada parágrafo desse é um filme, ó, Nosferatu, Lobisomem, tá vendo? Cada parágrafo é uma coisa. O Renascer na Universal, o Drácula de Frank Langella, é isso? Langella? Drácula dos Estúdios Universal, a casa de Bela Lugosi. Nossa, gente, uma vez passou esse do Bela Lugosi no Corujão na Rede Globo. Eu tinha deixado gravado, acho que foi ali em 98, 99. Gente, os morceguinhos, você via a linha segurando eles e tudo. Mas ao mesmo tempo que é precário, é fascinante, sabe? Muito gostoso. O Renascer, tá, Nosferatu, também uma vez passou na Rede Globo, exatamente, o antigão, mudo. Eu deixava gravando para ver o que passava, porque sempre passava filme de terror à noite, né? E eu lembro que uma vez, quando eu cheguei da escola, que eu fui ver, assistir a fita um pouco à tarde ali, quem tava lá? Nosferatu. E eu lá sabia o que era aquilo, eu falei, ai gente, filme mudo, preto e branco, pelo amor de Deus, não dá. Aí o que o Belo fez? Gravou por cima. Ai, eu vou me jogar da calçada. Drácula, o clássico. Aí a gente vem aqui. A gente teve Vamp aí na Globo, né? Que foi o estouro Vamp. Todo mundo sabe que Vamp foi um arregaço. Vamp foi uma febre, né? Só que parece que antes a gente teve uma novela sobre vampiro na antiga Tupi, só que só deu tempo de fazer 4 episódios. E porque ela estava com os problemas financeiros, acabou que não deu para investir mais e parou nesses 4 episódios. Aonde que foi parar isso? Na Bandeirantes. Parece que é Vampiro, uma história de amor eterna. Uma história de amor. Isso mesmo, ó, Drácula, uma história de amor. 130 e poucos episódios, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Aí vem uma coisa aqui que me surpreendeu. Gente, Coppola, ele não leu isso aqui e falou, eu vou inventar uma história de amor para colocar em Drácula, de Bram Stoker, de 1992. Ele veio aqui, Drácula, uma história de amor, da TV Bandeirantes, e se inspirou para fazer isso aqui. É mole o que mais. Só que eu tenho certeza que lá fora quase ninguém sabe disso. A gente aqui já pegou a meada da coisa. Aonde foi que Coppola pegou uma história de amor que atravessa 400 anos e colocou aqui? Então não foi um estudo de Coppola. Triste, né? Ele veio aqui e pegou isso e colocou aqui. Então você vê que o Brasil tem os seus poderes, porém lá fora ninguém sabia, né? Bom, acredito eu. Palavras e Sombras, a bibliografia consultada, filmes mencionados, bastante, gente. Enciclopédia Britânica, ó. Vampiro, Enciclopédia 1888. Gente, isso aqui é legalzinho para ler, tá? Muito legal. Dá uma lida aqui, ó. Bom. Originais e personificações, galerias. Aqui é os. Você lembra que eu te falei sobre o título original de Drácula ser The Undead, né? Tá exatamente aqui, ó. Não se sabe como isso foi parar nos Estados Unidos. Alguém comprou uma casa e encontrou um pacote com 500 e poucas páginas. E se tratava de Drácula, o Desmorto, no caso, de Bram Stoker. E foi encontrado isso. E colocaram algumas coisas aqui. Tem a tradução dizendo, explicando o que de cada um, né?
Se eu for ficar aqui, eu vou ficar mais um mês, então não dá, é só para vocês verem mesmo. Trouxe página por página, é um filme, um livro aí que já tá a rodo mesmo. E mesmo se não tivesse, fazia do mesmo jeito. Isso aqui foi o, vamos dizer, tipo de um cronograma que ele montou, um calendário, para ele não se perder nos registros do diário de Jonathan, Mina, Lucy, Van Helsing, etc. É mole? Gente, esse cara trabalhou muito nesse romance. Olha só isso. Não é à toa, gente. 7 anos é muito tempo, minha galera. Gente, muito bom, muito bacana. Olha, eu falei, gente, como que eu fiquei 3 anos com esse livro aqui? Sem ler ele. Eu via ele, olhava para ele. E o pior de tudo, eu não deixei ele com os outros livros. Deixei ele praticamente na cabeceira da minha cama. Durante 3 anos eu vendo esse livro. Mas que nem eu falo, tudo tem seu dia, sua hora, momento. O que é isso, gente? Ah, para você ter ideia de 1897, como a coisa, o ser humano, realmente, eu falei, imagina se o Exorcista fosse dessa época, um negócio assim, apocalíptico. Aqui tá falando sobre isso aqui, entrou tanto na cabeça das pessoas que eles estavam começando a ir no cemitério desenterrar as pessoas para fazer o processo de ter certeza que elas não se tornariam os vampiros. Olha onde chegou a loucura. Mas é a inocência da época, né, gente? Aquele tempo a crença era mais forte, tudo era maior. E não é anormal, mas se a gente for ver isso do modo que a gente vê as coisas hoje, era bom que naquele tempo as coisas tinham mais vida, né? Você assistir um filme como Drácula ou ler um livro como Drácula, né, marcava você. Uma coisa como o Exorcista também, um livro como Christiane F. também forte. Hoje não. Hoje as pessoas, eles estão fazendo coisas que realmente não me abalam em nada. Começa e termina. Cadê, cadê a arte? Cadê aquela coisa? Cadê o que a gente via antigamente? Cadê? Não tem, não existe mais, gente. Não sei o que aconteceu, não. Mas alguma coisa se perdeu aí no mundo, viu? E, sabe, a gente não tem mais nada aí como Poltergeist, um Evil Dead, né? Nada, nada. Eu acho que a última coisa que teve aí que marcou um pouco, que mesmo assim hoje em dia para mim só meio ridículo, é eles terem romantizado aquela catástrofe, aquele desastre do Titanic. Acho que foi a última coisa que deve ter marcado as pessoas, porque eu até hoje eu falo, como que pegaram uma tragédia dessa e romantizaram isso? Me desculpe, chega a ser uma falta de respeito. Aqui a gente vai ter a foto de cada filme. Aqui tá o bonitinho, Nosferatu, o gato. Ai, coisa linda. Vai acordar com um bicho desse. Eu me lembro dessa cena quando eu tava vendo a fita. A paixão dele, né? Ah, gente. Eu acho que aqui é o Lugosi. É ele mesmo. Engraçado, ele nasceu pra trazer, né, o persona Drácula, né? Ele tem essa pinta. Ele saiu, né? Ele não quis fazer o segundo filme, mas depois ele volta para mais dois ou três aí. Ó, gente, tem tanta coisa aqui que eu vou vendo as coisas e vou lembrando. Com certeza eu vou finalizar o vídeo, depois eu vou lembrar de mais 300 coisas que eu não falei. Fato. Legal essa foto bonita, né, gente? Eles, ah, se eu não me engano, bom, parece muito a atriz que faz Mikaela, a Vampira de Karsten. Falando nisso, deixa eu pegar o DVD dela aqui. Não, eu não tenho nenhuma foto dela nítida aqui na capa. Gente, isso daqui é uma obra de arte. Só a abertura desse negócio aqui é maravilhosa. Mas eu vou pesquisar aqui e na hora que eu for editar o vídeo eu vou colocar a foto dela, porque lembra muito essa guria, a atriz que faz a vampira. E, não, aí, né, sem comentários, sem comentários. Aqui ele já tá, né, voltando pra paixão dele e tudo, né. Gente, umas fotografias lindas. Olha, Dark Side, uau! Aqui é um poema, alguma coisa assim. As Flores do Mal, Nova Fronteira, 1985, tradução Ivan Junqueira. O Vampiro.
É isso mesmo. E acabou. Aqui a história de Stoker. Márcia Luiz é redutora, professora, pesquisadora. E Dark desde sempre. Né? Fazendo propaganda. Legal. E, gente, tá aí mais um recomendo. Aí eu conversando com um grande amigo meu, Marcelo. Gente, que pra mim ele é um professor. Eu não chamo ele de Marcelo, eu falo professor Marcelo. Gente, se deixar eu converso 12 horas com aquele homem, a gente vai longe. Eu gosto muito de conhecimento, de alguém que me passe informação, que melhore o que eu já tenho. Então, assim, conversar com ele é uma riqueza, porque tudo que ele me. Tudo que ele. Antes de me ler, ele me contava. Ele sem ler, as pesquisas dele, ele já me contou muita coisa que eu li aqui depois. Aí ele falou: tem uma edição lá de Drácula, eu vou te emprestar para você fazer comparações. Aí ele trouxe e me emprestou. Tá aqui a edição dele, é essa. Deixa eu afastar aqui. Aqui a gente só tem realmente o livro mesmo, tá? O romance. Mais nada. Mesmo assim, é uma edição muito legal, muito bacana. Não vou comprar porque é um livro que eu não pretendo ler duas vezes, tá, gente? Não dá. Eu acho que, não sei. Amanhã Deus pertence. Mas no meu ver hoje, a experiência foi boa, foi às vezes estressante, às vezes até cansativo, um livro pesado para se ler em pé, às vezes, né? Mas eu digo assim, a curiosidade te segura. Eu não sei se ler ele já sabendo de tudo vai render, tá entendendo? O que eu pretendo agora eu realmente, ó, os capítulos, as cartas, cadê? Ó, diário. Claro que é uma edição simples, não é tão. A edição do Darkside, essa que eu peguei é uma edição de luxo, né? Não se compara, mas essa edição aqui eu também não posso falar nada. A referência do vermelho sangue, né? O martelo, aqui na contracapa, tá aqui, ó. Estaca. Vamos ver quantas páginas, que eu nem me atentei a isso. 7. 434, gente. Tem. Só que a fonte desse daqui, eu acredito que é um pouquinho maior. Porém, também a ocupação da página é gigantesca, diferente desse daqui. Vamos só fazer uma comparação rápida aqui de fonte, né? Mas se for ver, praticamente a mesma coisa. Eu acho que eles tiveram que diminuir mais a fonte para fazer em menos páginas. Aí eu não presto também, eu falei, deixa eu pesquisar It. Claro que eu não vou ler aquilo, aqui é um filme. Bati aqui na câmera para variar, né? E aí eu fui ver It. Gente, It, 1104 páginas. Eu falei, que nem Deus pai, não. O filme é legalzinho, dá pra assistir, dá, mas ler aquilo não vai dar. O filme só assisti uma vez e não quero assistir de novo. Não é uma coisa que me intriga, que faz eu querer entrar naquilo. Mas quando eu vi o número de páginas, eu falei, caraca, eu fiquei preso. Eu falei, gente, é 10 quilos de livro. Né? Pelo amor de Deus. Ó, fiquei impressionado. Gente, cadê os DVD? Bom, tá aqui. Esse aqui eu encontrei. Eu fiz uma viagem até o Rio de Janeiro, passar um feriado prolongado lá ali no Leblon, entrei em lojas americanas e tava lá, ó, vencedor de 3 Oscars, gente, isso daqui é maravilhoso. E tava lá, peguei, comprei, bem basicão. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi realmente quando ele chegou em lançamento na videolocadora onde eu alugava fita. E a capa não era exatamente essa. Não tem ela aqui. É os dois. É uma imagem mais ou menos como essa. Só que em volta tem toda uma coisa meio que de cemitério, sei lá, umas estátuas ali, eu não sei falar o nome daquilo, mas é essa imagem aqui. Só que em volta ali eles estão como se estivesse dentro de um túmulo mesmo, né? Não dentro de um caixão em cima, mas de um, sei lá como que é o nome daquilo, gente. Pelo amor, é muita coisa, muita informação, sabe? Dá um tempo aí pra mim também, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu assisti ele. E eu já tinha ido com a cara desse filme. Que era um filme que não me dava medo, mas ele tinha uma história que te segurava. Ele já começa com uma coisa que te segura. Aí quando eu vi o DVD, eu falei, nossa, eu não acredito, vou ter Drácula lá em casa. Comprei, mas não pensei duas vezes. Gente, pena que essas coisas estão sumindo do mercado. Um belo dia eu entrei numa Casas Bahia, não sei se eu fui comprar um notebook, eu não sei o que foi. Tinha uma baciada de DVD lá dentro. Eu fui pra cima, eu falei, eu vou revirar, vou revirar, vou revirar, vou revirar. Aí achei a bonita.
Quando eu vi isso aqui, Carmila, Vampira de Karsten, eu falei, opa, isso aqui é coisa velha, isso aqui é coisa interessante. Olha o desenho do castelo, baseado na obra de Sheridan Le Fanu, né? Vou pra cima. E fui com vontade. Não me arrependo também. Depois eu li o livro. Aí pronto, quando eu fiquei. Pra mim, ela tinha saído de Drácula de Bram Stoker, mas não foi ao contrário. Falei, que deception. Aí, paciência, né? Mas enfim, o assunto hoje foi Drácula. Tá aqui as duas edições. Essa daqui é Darkseid, essa daqui, misericórdia, não olhei até agora. É mole, chupa essa manga. Não sei, essa editora aqui, ó. Legal. Bora lá. Pé da letra. Pé da letra, isso mesmo, linda também, tá? Eu fui pesquisar, porque eu falei, talvez eu compre, talvez não compre, não vou comprar, não vou ficar ocupando espaço com essas coisas repetidas, não. Eu peço perdão aí, gente, é 2 livros com espaço aí que não é brincadeira, tá? É complicadinho trabalhar eles aqui, chato. Vocês estão vendo que toda hora eu tô batendo, né? E é isso, gente. O assunto hoje foi Drácula de Bram Stoker. Acredito que eu falei 1 hora de vídeo aí, né? Misericórdia, creio em Deus Pai. Gente, é isso. E vamos ficar por aqui. E até o próximo vídeo.